Olá, leitores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago o wrap-up de março, que foi um mês muito bom, sou muito honesta, li bastantes livros, encontrei novos favoritos e li livros mesmo muito bons, eu estou muito contente com o mês de março. E vamos começar com isto. Eu no total, estou aqui a olhar as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eu li 8 livros em março. Por isso estou muito bem, o ano está a ir muito bem em termos de leituras e pronto. Acho que não posso ser muito exigente porque tem corrido muito bem e os meses têm corrido bem. Pronto, eu comecei o mês com O Acidente, da Freida McFadden. Gostei bastante do livro. Isto é sobre, eu não sei bem dizer o nome dela, eu vou arriscar que quer dizer Tegan, não sei. Ela está grávida e à procura de um recomeço. Quando decide ir ter com o irmão, tem um acidente de carro por causa de uma tempestade de neve. É resgatada por um casal que está ali na zona. Quando pensamos que isto poderia ser um refúgio, começam a acontecer coisas muito estranhas. Ela começa a duvidar do casal. É aquele típico suspense que a Freida McFadden obviamente tem nos seus thrillers. E pronto, eu gostei bastante do livro, mas não achei nada surpreendente. A história parecia que estava assim a andar em círculos, não acontecia nada de novo, era assim com os mesmos desfechos, estava a acontecer tudo muito repetitivo. O enredo era interessante, mas foi muito previsível. Assim, aconteciam coisas que eu já sabia que iam acontecer, porque eu adivinhava previamente o que é que ia acontecer com estas personagens. Foi frustrante por causa disso antecipar as ações de maior parte das personagens. Acho que elas eram muito previsíveis e não foi assim um livro muito chocante. As personagens acho que estavam bem desenvolvidas e tenho a certeza que foram muito bem exploradas. As situações em que de perigo da Tegan causaram bastante angústia. Fiquei muito angustiada porque ela está grávida e não estava só grávida, ela estava grávida de quase 9 meses, ou já estava de 9 meses, portanto, haviam coisas que aconteciam que me deixavam mesmo muito angustiada porque faziam mal a ela e ao bebê e era mesmo assim muito angustiante. Só nos últimos capítulos é que o livro conseguiu surpreender com algumas situações, nomeadamente 2, mas no final fiquei um bocado desiludida com o fim de uma certa personagem, porque a autora, durante todo o livro, critica a personagem, faz com que nós leitores a odiemos, para depois ela no final ser boazinha. Não percebi. Pronto. A escrita da Freida, como sempre, é muito cativante. Este é o meu segundo livro dela e gostei bastante. Claro que, pronto, então quero ler muitos mais livros da autora. Está no ecrã, mas eu dei 3 estrelas e meia. A seguir, passei para Olha Para Mim, da Becca Mac. Aqui temos um sports romance. Isto é sobre o Carter, que é jogador de hóquei famoso, e é sobre a Olivia, que é uma professora de educação física, assim, muito simples. Como é que eles se conhecem? Então, um dos colegas de equipa e melhor amigo do Carter, a namorada desse melhor amigo, é melhor amiga, então, da Olivia. Não sei se perceberam, pronto. Mas dá para perceber. O Carter está acostumado a ter tudo o que quer, mas a Olivia diz-lhe não. É muito resistente ao início e ele vai fazer de tudo para tentar conquistar. E é basicamente isto, não há assim uma grande intriga, mas eu achei muito interessante o livro. É muito amoroso. As personagens foram o ponto alto deste livro. É definitivamente o melhor deste livro são as personagens. Temos aqui um found family. Eu normalmente gosto muito de sports romance em geral, porque tem sempre este espírito de equipa, por causa das equipas de desporto, pronto, e depois fora do campo, ou do ringue, neste caso, eles são muito amigos e são como mesmo uma família. Eu gosto muito disso. O romance está super bem construído, com muita comunicação. Algumas partes é que foram mal comunicadas, mal entendidas, mas faz parte, não é? Apesar de eu não gostar muito disso, eu já devia me ter habituado a esse tipo de coisa nos livros de romance. A minha personagem favorita deste livro foi definitivamente o Carter. Ele é incrível, um verdadeiro Golden Retriever num corpo de humano. Ele é mesmo querido e eu gostei muito dele. Depois, um aspecto que eu gosto muito nos livros é quando as famílias se intrometem, no bom sentido. Gostei muito.
adoro, principalmente gostei muito da família dele. Ri imenso e fiquei várias vezes a sorrir para o livro. Eu gosto quando os livros são assim, são romances, mas são romances que também têm aquele lado de comédia e nos fazem rir e nos fazem passar um bom tempo. Eu dei 4 estrelas a este livro porque achei que as últimas 100 páginas eram um bocado desnecessárias, parecia que estavam a enrolar muito a história e depois, como sempre, como fazem isso, estendem a história e no final parece que é tudo um bocado apressado. Gostei muito da família do Carter e especialmente porque a irmã dele é o próximo livro é dela e com um amigo, um colega de equipa dele, por isso eu estou muito ansiosa. Sai este mês e eu quero muito ler. Muito, muito, muito. Gostei bastante. Recomendo imenso. A seguir li O Homem que Eu Nunca Conheci. Este livro foi uma surpresa enorme, ok? Mas primeiro vamos dizer o que é que ele é. Então, isto é sobre a Hannah e o Davy. Eles estão em lados opostos. Ele nos Estados Unidos e ela em Londres. Como é que eles se conhecem? Por um telefonema. Por engano, o David telefona para a Hannah a pensar que está a telefonar para o seu futuro chefe, porque vai fazer uma entrevista de emprego, mas está a telefonar para a Hannah. E é a partir daí que eles começam a criar uma ligação, falam todos os dias ao telefone, falam por mensagens, fazem videochamadas e o David vai se mudar para Londres. Aquela entrevista de trabalho era para Londres, por isso eles combinam para se encontrar, mas no dia do encontro o Davy não. Muito devastadora, é horrível. Pronto, mesmo separados, o sentimento continua lá, eles continuam a gostar muito do outro e nós vamos lendo e lendo para ver como é que isto vai acontecer, como é que vai ser o desfecho. Olhem, a palavra perfeita para este livro é surpresa, porque eu não estava nada à espera de adorar tanto como adorei. Achei super criativo e inesperado o conceito das personagens se conhecerem ouvirem-se um ao outro pelo telefone. Achei muito interessante eles começarem e criarem uma conexão a partir daí. Eu esperava um romance leve e divertido e o livro entregou isso, mas entregou muito mais porque também trouxe drama, suspense e muita angústia. A história toma um rumo muito inesperado e é por causa disso que nos prende imenso, muito assim, ficamos mesmo presos à história, presos aos personagens, para ficarmos a saber o que é que vai acontecer. Fiquei tão envolvida no livro que eu não conseguia parar de ler e mesmo quando não estava a ler, eu estava sempre a pensar neles. Realmente foi um livro muito, muito bom, deixa-te pensar, a cena final foi muito, muito, muito querida, foi tão querida, eu gostei imenso, mas ao mesmo tempo deixou a desejar um pouquinho. Depois de tanto sofrimento que nós enfrentamos durante este livro, eu queria mais um bocadinho. Pronto, olhem, recomendo imenso, dei 4 estrelas a este livro e quando forem ler, por favor não se esqueçam dos lenços, porque nós passamos por muito nestas páginas, ok? Eles e nós. A seguir, um livro que também foi arrebatador. Um livro que eu não estava nada à espera de adorar tanto como adorei. E a história não dava nada, sabem? E entregou tudo. Olhem, Segue a Minha Voz, da Ariana Godoy. Dei 5 estrelas a este livro. É o primeiro 5 estrelas de 2025 e eu fiquei apaixonada por estas personagens. Ok? A Clara é a nossa personagem principal. A Clara encontra refúgio em ouvir o podcast Segue a Minha Voz, um podcast local. Ela não falha um episódio e nunca imaginaria que aquela voz que ela ouve todos os dias e que lhe traz muito conforto se tornaria algo muito, muito, muito especial para ela. Ela é uma menina com muitas inseguranças, a sofrer de depressão, não consegue sair de casa depois da morte da mãe e às vezes basta uma voz, sabem, para encontrar aquele conforto. É assim, este livro, eu gostei imenso deste livro. Eu comecei a lê-lo e não consegui largá-lo. Eu lembro-me que eu só continuava. Eu queria saber o que é que ia acontecer com a Clara. Eu gostei mesmo dela. Foi muito bom. A Clara é uma verdadeira guerreira. O progresso dela é tão bonito de se ler e nós vamos acompanhando as suas conquistas, a pouco e pouco vamos lendo e vamos celebrando com ela também ao mesmo tempo. É mesmo muito querido. O livro vai para além de uma história de amor, porque ela apaixona-se pela a voz que está por trás do podcast, mas é para além do romance. É uma história sobre encontrar a autoestima
é uma história sobre a superação e o amor próprio e também, para além do romance e de encontrar o seu amor próprio, o livro também é muito sobre amizades, criar ligações verdadeiras com pessoas que gostam de ti por quem tu és e é muito, muito, muito bom. Como eu estava a dizer, as relações das personagens neste livro são incríveis e, ao mesmo tempo que este livro destrói, também aquece o coração. É mesmo perfeito, eu adorei, eu não dava nada por este livro. Olhem, recomendo imenso. Okay? E principalmente para aquelas pessoas que estão a passar pela fase da adolescência, que é uma fase muito turbulenta, é um livro muito necessário e eu gostei imenso. É perfeito também para ler, para quem está a começar a ler, é um livro muito fácil e também para sair de uma ressaca literária, por exemplo. É um livro com muitos diálogos, uma escrita muito fácil. E prende, pronto, é isso, prende. Eu gostei muito do livro, recomendo imenso. Houve uma cena aqui no livro que nós sabemos o quanto esta personagem sofre e depois há uma cena aqui que eu pelo menos fiquei de queixo caído porque nós pensamos, fogo, esta miúda está a sofrer tanto, mas ainda houve mais uma coisa que a deitou abaixo e por isso é que eu gostei tanto dela. Eu não sei como é que eu não sei como é que eu me hei de expressar. Eu só sei que foi incrível. Leiam, por favor, eu recomendo imenso. Olhem, malta, se a câmera estiver a abanar, porque eu sei que ela está a abanar, porque eu estou aqui a mexer, porque eu não tenho tripé agora, eu tive que fazer aqui uma tripé improvisada, tá? Então, se estiver a abanar, eu peço desculpa. A seguir, passei para Alice Callan, uma autora que eu já não lia há imenso tempo, e li A Teoria dos Arquipélagos. É um livro muito pequenino e muito amoroso ao mesmo tempo. Isto é sobre o Martin e o Isaac, ou o Isaac, que se conheceram no verão de 1980 e apaixonaram-se e depois houve assim uns contratempos e só se voltam a encontrar depois de algumas décadas. Este livro... Eu não sei, eu deu-me na cabeça este mês para eu ler histórias que não fossem só romances, assim, comédias românticas. Sabem, aqueles romances que nos fazem doer o coração, que nós ficamos tão apegados. Olhem, eu não sei como é que eu não chorei mais este mês com tanto livro assim. Foi muito bom. Nós vamos vendo o Isaac e o Martin a conhecerem-se e também são aqueles livros de passado, presente, passado, presente. Eu amo esses livros. Adoro ver o que é que está a acontecer, como é que eles se conheceram e como é que eles estão a reconectar. Eu adoro um bom Second Chance Romance, ok? Second Chance Romance. Este livro foi muito bom, é pequenino, é fácil de ler, eu li-o num instante. Sabem, são personagens complicadas. Eu acho que a autora conseguiu explorá-las e desenvolvê-las muito bem com a quantidade de páginas que este livro tem. Acho que ficámos muito esclarecidos de como cada um é, como é que eles se complementam e eu adorei, ok? Eu gostei bastante deste livro e no final, o final é de chorar, Babi Rainha, ok? Eu não chorei, não sei, acho que porque eu acabei o livro quando estava em público, por isso é que eu não chorei, mas provavelmente tinha chorado se estivesse em casa. Eu gostei muito. A Alice Callan não para de surpreender. E falando ainda em Alice Callan, eu depois fui para outro livro dela, Onde Tudo Brilha. E dei 4 estrelas A Teoria dos Arquipélagos. Onde Tudo Brilha foi mais um livro de 4 estrelas. Este livro tem muitas partes. Nós neste livro acompanhamos a Nikki e o River a crescerem juntos. Eles têm 47 minutos, não? É? Já não me lembro. Não sei, mas eles nasceram no mesmo dia com alguns minutos de diferença e as mães deles são muito amigas, melhores amigas, as famílias são muito amigas e eles cresceram inseparáveis. Partilharam sonhos, segredos, primeiros amores e foi muito querido. Em si, o livro vai nos mostrando a vida deles a seguir. Ou seja, nós vemos o River e a Nikki a crescerem desde que eram criancinhas até serem adultos. Há muitas reviravoltas neste livro. Eu só achei que o livro era muito grande. Achei que algumas partes estavam muito secantes, mas ao mesmo tempo
e frustrantes. E acho que essa frustração, obviamente, é de propósito. Eu, não sei, eu acho que já tinha lido uma história assim parecida, mas eu acho que, eu não sei, eu tinha dito à minha irmã que eu achei o estilo de escrita deste muito parecido com o Nós os Dois na Lua. Não é o estilo de escrita, escrita é a mesma autora. Eu estou a falar de como a ação e a história se desenvolve. Vai se desenvolvendo durante anos. E os Nossos Dois na Lua também é assim. Eu achei muito parecido, apesar de ter gostado mais deste, porque a história é mais interessante e as personagens são muito mais interessantes. É assim, eu gostei muito. Houve lá algumas cenas que eu primeiro fiquei passada, chateada mesmo com coisas que aconteciam, mas depois acho que para o final pensei, epá, isto faz sentido, fez sentido isto acontecer, tudo a seu tempo. E é mesmo isso, é uma história também sobre reencontros, perceberes o que é que está certo. As personagens sofrem muito, mas ao mesmo tempo, com esse sofrimento, crescem e encontram-se a si próprias. E eu gostei bastante do livro. Pronto, só achei um bocadinho grande, mas foi muito bom, não é mesmo? Olhem, a seguir passei para um livro que eu já queria ler há imenso tempo, ok? Há imenso tempo. Vocês sabem que eu sou mega fã da Hannah Wong, não sabem? Finalmente arranjei coragem, não é coragem, vontade, finalmente, e li King of Sloth. É o último que está publicado da série de Kings of Sin. Vai sair o King of Envy este abril e nós já falamos sobre isso. Agora, King of Sloth é sobre o Xavier, não sei, Xavier e a Sloane. Nós temos, nos outros livros, recebemos muitos sneak peeks, muitas, assim, momentos para dar a vontade de ler este livro, e dá vontade, sim senhora, que foi um livro espetacular, eu gostei bastante. Então, isto, a Sloane é, como é que eu digo? É porque ela é a gerente da sua imagem. Como é que eu digo isto em português? O PR Management, não sabem? Ou seja, ela basicamente trata da sua imagem, trata de que ele não faça figuras tristes em público, que não haja escândalos e esse tipo de coisa. O que é que acontece? O pai do Xavier está doente e quando morre deixa-lhe assim como é que se diz? Ai, como é que se diz? É com T. Não é com T, é com U. Um ultimato. Ou seja, ele não queria ficar com a empresa porque acha que não é capaz. Mas o pai diz-lhe, ou ficas com a empresa, ou ficas com a empresa não. Ou és CEO de uma empresa, ou, até ao aniversário de 30 anos, ou eu dou toda a minha herança à caridade. E basicamente ele vai criar um negócio seu, porque ele não gosta não se vê a gerir o negócio do pai, vai criar uma empresa sua para cumprir então essa parte do testamento. E a Sloane está lá a ajudá-lo passo e passo, mas também está a crescer porque tem muita história dela com a família dela. Conhecemos bem a Sloane neste livro. Ela tem uma meia-irmã muito querida. Eu adorei todos os plots, os side plots. Achei às vezes um bocadinho secante a parte do Xavier, porque eu e empresas não nos damos muito bem. Eu acho sempre essa parte um bocado seca de parte da personagem principal masculina nos livros da Hannah Wong, mas é o que há. E eu, pronto, gosto. A relação deles é muito querida. Eles obviamente que já tinham, assim, eles não gostavam do outro, ela principalmente, não suportava, achava-o irritante. Ele gostou sempre dela, eu acho que sim. Ele sempre teve um carinho por ela, eles começam-se a conhecer mais. A Sloane é dada por fria, eu acho que, epá, quando os autores fazem muito isso, que ela é o típico Black Cat e ele é o Golden Retriever, sabem? É um Grumpy Sunshine, que ela que é Grumpy, e é muito esta coisa de que a Sloane é muito fria. Eu não acho, nunca achei nos livros anteriores, mas pronto, faz parte da personalidade dela e da maneira como a escritora queria escrever a Sloane. Gostei bastante do livro, fiquei muito entretida, estive sempre a divertir-me imenso.
e gostei bastante, pronto. Agora, em relação, e dei 4 estrelas, em relação ao King of Envy, que vai sair agora em Abril, malta, é que a Hannah Wong tem sempre, nestes livros pelo menos, tem sempre metido sneak peeks dos próximos livros, dos próximos casais. E o próximo casal é o Vuk, acho eu, e não me lembro da rapariga, porque ela nem apareceu, ela nem disse uma palavra neste livro. Eu fiquei muito, eu não, honestamente, nem o Vuk apareceu muito neste, por causa do negócio do Xavier, mas mesmo assim, eu não estou muito interessada em ler o King of Envy. Não sei, mas vou ler, obviamente, só que não sei se vou gostar. Em relação ao qual é o meu favorito até agora, continua a ser o King of Greed, porque eu e Second Chance somos melhores amigos. Para o último livro, acabei-o mesmo no 31 de março, foi mesmo ali no fim, mas foi em março. Li A Ave e o Coração de Pedra, da Carissa Broadbent. Olhem, este livro faz parte da série Crowns of Nyaxia. Vou assumir, são estes livros aqui. Então, os primeiros livros destes são A Serpente e as Asas da Noite e As Cinzas e a Coroa Maldita, só que estes 2 livros são sobre o Rain e a Orion. Este livro é sobre a Mish, que já apareceu nos outros 2 livros e eu adorei-a. Vamos, então, a Mish foi transformada para vampiro e traída pelo seu deus do sol. Porque os vampiros não podem ser, então, opá. Normalmente quando és, ai, como é que se diz? Não sei, ela foi escolhida pelo deus do sol e os vampiros não podem ser, basicamente. Então quando ela foi escolhida, foi transformada, essa ligação acabou. Pronto, então depois ela mata o vampiro que a transformou e por causa disso a família dele apanha e ela é condenada à morte. Mas é aí que entra o Azar, a nossa personagem principal masculina, e ele salva, mas com o intuito de a ajudar, não, de ela o ajudar numa missão. Essa missão é nada menos, nada mais do que ressuscitar o Deus da Morte. Não é tão simples. Portanto, temos muitas provas, muitos monstros, muitos deuses, muitas vinganças, toda essa coisa. No meio disso tudo surge uma paixão entre estes 2 e vamos ver como é que isso corre, não é? Olha, eu gostei bastante do livro. Este eu já gostei destes 2, então com este eu fiquei completamente rendida à série. Fiquei mesmo. Desde o primeiro livro que eu achava a Mish muito interessante e achava que ela havia muita coisa para dizer sobre ela e para ser explorada. Eu adorei o desenvolvimento dela. Ela é corajosa, destemida, divertida, é tudo isso, mas é uma personagem com muita bagagem e com um passado muito complicado. A introdução do Azar neste mundo foi incrível também. Ele é aquele tipo de personagem que é o duro por fora, o mau por fora, mas é um coração duro por dentro e é muito fofinho com a Mish. A sua storyline também é muito gira e eu gostei muito de como a autora escreveu o livro, porque à medida que eles vão passando por fases e por provas e vão buscando o que precisam para ressuscitar o Deus da Morte, eles vão se conhecendo, por causa das circunstâncias das missões e das provas, mas vão se conhecendo e vão percebendo como é que os 2 são. E eu gostei muito disso. Eu acho que à medida que eles se vão conhecendo por causa mesmo dessas provas, acho que o romance por causa disso foi muito genuíno e foi a seu tempo, foi no tempo certo. Eu gostei muito do livro mesmo. Apesar de já termos 2 livros nesta série, muita informação foi introduzida neste livro. Muita mesma, especialmente sobre os deuses. Os deuses são muito explorados aqui, as suas histórias, as suas paixões, o que é que aconteceu com eles, e eu achei essa parte super interessante. Fiquei a adorar esta nova parte deste mundo, porém, algumas vezes, algumas situações eram um bocado confusas de entender e eu perdia-me a meio, já não sabia o que estava a acontecer, então algumas situações eram um bocado confusas, sim. O fim deixou-me... o fim deste livro deixou-me de queixo caído, revoltadíssima, chateada, mas é por causa disso que eu acho que o segundo livro deste vai ser o próximo, no caso, vai ser bombástico. Eu acho que vai ser eu já estou seca tanto de falar. Ai, meu Deus.
Como eu estava a dizer, eu acho que vai ser espetacular e provavelmente vou adorar. Pronto. E dei também 4 estrelas. Estes foram os livros de março. Eu li muito em março e eu estou muito contente de ter lido muito. Eu espero mesmo que as vossas leituras tenham sido ótimas, porque as minhas foram. Eu só desejo o mesmo para vocês. Digam-me se já leram alguns destes livros, se gostaram ou não. Quero saber tudo. Nós vemos no próximo vídeo. Um beijinho e até já!